Santo Deus que está nos céus, continuamos ainda pedindo Sua presença. De uma forma tão maravilhosa, o Senhor tem derramado o Seu Espírito aqui. O Senhor nos diz que nós temos que pedir na chuva serôdia, no tempo da chuva serôdia, porque ela sairá como certo é a chuva. Pedimos que o Senhor possa derramar essa mensagem, que possa reavivar a nossa igreja e a todos nós. Eu peço, Senhor, que eu possa me esconder atrás da Sua cruz. Tu sabes que eu tenho vários erros, sou humano, não sou merecedor de estar aqui na frente, mas que as palavras possam ser as Suas palavras. Eu te peço que o Senhor mande anjos descerem do céu, que possam preencher essa igreja, e que nada possa estar aqui que nos distraia do que vamos aprender agora. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, hoje à noite, como eu estou começando com vocês, irmãos, eu gostaria de fazer uma introdução do que eu vou poder dividir com vocês nesses próximos dias que está chegando. Ao mesmo tempo, eu queria fazer uma revisãozinha também com o que vocês já aprenderam. Tem várias pessoas aqui que estiveram aqui há 3 anos e meio atrás e outros também que não estiveram. E quando a gente tem muita informação de uma vez, acaba que se perde um pouquinho. Então, meu objetivo é fazer uma revisão e, ao mesmo tempo, trazer bastante coisas novas. E essas coisas novas que nós vamos trazer vai precisar de atenção. Eu quero que vocês prestem atenção, anote. Se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte para mim. Acho que depois da apresentação, para a gente continuar o raciocínio. E não tem problema, a gente pode estudar junto também. Me pediram aqui uma vez para eu mostrar quem que é a minha família, de onde que eu sou, de onde que eu venho. E eu vou responder essa pergunta. Nessa foto vocês podem ver, minha esposa se chama Sandra. E eu tenho 2 filhos, dá para ver, se chama Michael e Nathan. Isso aqui a gente teve a oportunidade, 2 semanas atrás tivemos a conferência geral. Foi a primeira conferência geral que a gente já foi na nossa vida. Foi uma experiência maravilhosa. Foi no estado do Texas, na cidade de Santo Antônio. E foi muito bonito poder passar o último sábado da conferência geral lá. Eu tenho 2 filhos que se chama Michael, da direita, o loirinho, e o Nathan, que é o da esquerda. Isso daí a gente estava no parque e eles gostam muito de brincar com areia. E a razão que eu estou mostrando a foto deles também é que eu quero começar a minha pregação com isso. Existe uma brincadeira lá nos Estados Unidos que as crianças, os pequenininhos têm, que se eles veem qualquer tipo de carro amarelo na rua, se você está dirigindo, eles têm que falar a palavra em inglês que chama cheese it, que quer dizer assim, transforma aquilo em queijo, vai virar queijo. Então você está dirigindo e de repente meus filhos cheese it, eles veem um carro amarelo passando e você, cadê? E ficou uma coisa na nossa família que onde a gente está dirigindo, a gente está procurando carro amarelo. E eu não sabia tanto carro amarelo que existe lá nos Estados Unidos. E do lado da minha casa tem um tratorzão lá que eles estão construindo que é amarelo. E toda vez que a gente passa por lá, meus filhos ficam doidos e eu levei eles para lá para ver esse trator amarelo por causa do cheese it. Por que eu estou falando isso para você? Quero que vocês abram sua Bíblia em Isaías capítulo 46, versículo 10. Para a gente começar o nosso estudo. Isaías 46, capítulo 10, nós vamos voltar até o capítulo 9, versículo 10. Isaías 46, 9, versículo 10. Diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederão, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus não muda. Em várias passagens da Bíblia também ele quer mostrar para a gente o fim, o que vai acontecer no final da história, ilustrando para a gente o que aconteceu no começo. Se você compara isso com Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que fala, eu sou o alfa e o quê? E o ômega, o princípio e o fim. Existem joias perdidas na Bíblia, não perdidas, são joias que estão esperando ser encontradas por nós. E quando a gente começa a estudar a Bíblia e ver a Bíblia com uma diferente perspectiva, o nosso objetivo como estudantes de profecias é encontrar essas joias.
Quando eu vi meus filhos crescendo agora, esses últimos anos, quando começou essa brincadeira do teaser, eu vejo essas joias na Bíblia, essas teasers, encontrar essa conexão, esse link, essa coisa que traga para você a mensagem. E o que eu quero mostrar para vocês essa semana, esses dias que a gente vai estar estudando, que eu acho que todos vocês estão de acordo comigo. Quantos de vocês acreditam que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Sem saber nada de profecia. Tanta coisa que acontece, tantos eventos, tanta destruição. Mas mesmo assim, muitas destruições aconteceram no passado, Jesus não voltou, na Segunda Guerra Mundial, vários exemplos e Jesus não voltou. Por que será que agora é diferente do passado? Eu quero com vocês estudar que Deus deu para a gente um mapa. E nesse mapa Ele deu ferramentas para que a gente possa entender esse mapa. Para a gente poder perceber os eventos e saber quão próximo nós estamos. Nós não estamos aqui para dar data, marcar data, não existe mais isso. Todos os meus colegas os outros palestrantes falaram, desde 1844, a gente falou, não existe mais profecia de tempo, acabou. Ninguém está aqui para dizer nada disso. Nós estamos aqui para perceber os eventos que vão estar conectados com o fechamento da porta da graça. Se nós desenharmos uma linha profética aqui do nosso tempo, que o Wesley, o Tiago já apresentaram, se isso aqui marca o nosso tempo do fim, nós sabemos que um tempo vai chegar, nós vamos ter um decreto, correto? Esse decreto vai se chamar o quê? A lei dominical, correto? Nós estudamos os movimentos reformatórios e Deus usa esses movimentos reformatórios através de geração em geração, e esses movimentos são o quê? Paralelos entre si, e existe uma semelhança marcante entre eles. O Tiago mostrou para vocês todos os movimentos reformatórios até chegar, junto com Wesley, o nosso tempo de hoje. Todo movimento reformatório existe uma profecia que se cumpre, que marca o começo do tempo do fim. Essa profecia se cumpriu em 1989, quando no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 40, a segunda parte se cumpriu, quando a União Soviética deixou de existir, ou se separou, caiu o muro de Berlim. Tá? Essa profecia, ao se cumprir, trouxe luz para o nosso povo, para que as pessoas que estão estudando profecia possam entender o significado e buscar de um lado ao outro, para que eles possam ser diferenciados entre os sábios e os ímpios. Nós sabemos que na nossa geração, essa mensagem que chega vai ser fortificada, vai receber poder. E nós marcamos essa mensagem como sendo dia 11 de setembro de 2001. E nesse momento, Apocalipse 18, que fala que vi outro anjo voando no meio do céu, que iluminou toda a terra, desceu na terra e diz, caiu a grande Babilônia. Esse anjo, Ellen White comenta que é quando os prédios de Nova York, os grandes edifícios caírem, Apocalipse 18, versículo 1 ao 3 se cumpriu. Os meninos já marcaram para vocês que nesse momento, Apocalipse 18 se cumpriu. E começa a marcar aqui um período importante da nossa história. Nós, como adventistas do sétimo dia, também sabemos que vai ter o quê? Um fechamento do quê? Da porta da graça. Onde seria o fechamento da porta da graça nesse gráfico aí? Muito bem, existe 2 fechamentos da porta da graça. Muito bem, um para a igreja, correto? Porque já conhece a mensagem, e existe outro para quem? Para toda a raça humana. Para toda a raça humana nós encontramos em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Tá bom? Onde Miguel se levanta, o grande príncipe, e fala, naquele tempo, que tempo? Você tem que voltar para os últimos 6 versículos de Daniel capítulo 11, para você entender desde o tempo do fim, que o Marcelo explicou, para chegar até aquele momento, quando Miguel se levanta. Existe mais algum decreto que nós vamos ter aqui também nessa história? Decreto de morte. Quando será esse decreto de morte aqui? Em que momento? Antes de Miguel se levantar? Depois que Miguel se levantar? Depois da lei dominical? Quando? Depois do tempo da angústia, alguém falou aqui? Durante o tempo da angústia. Mais ou menos correto. Existem 2 períodos de tempo de angústia. Tem um tempo de angústia pequeno e tem um tempo de angústia grande, de Jacó. O tempo de angústia pequeno é esse aqui, entre a lei dominical e o fechamento da porta da graça para a raça humana. A angústia de Jacó, de Daniel capítulo 12, versículo 1, começa aqui. Tá? Então, onde vocês acham que vai estar esse decreto de morte? Entre esses 2 tempos de angústia, alguém falou ali. Bom, nós vamos estudar, eu vou mostrar para vocês pelo Espírito de Profecia e pela Bíblia, que o decreto de morte acontece depois que Miguel se levanta, tá? Vou botar um sinal de morte aqui, que quer dizer que vão matar, o decreto de morte.
Quando vão cair as 7 pragas? Depois que Miguel se levantar, tá? Nesse evento aqui. Tá bom? E existe mais um evento que vai se repetir da história milerita que nós não estamos colocando aqui. Vou ajudar vocês. Está entre dia 11 de setembro até a lei dominical. Que evento seria esse? O clamor da meia-noite, tá? O clamor da meia-noite, tá bom? Nós também teremos o alto clamor. O que é o alto clamor? O alto clamor é o derramamento do Espírito Santo sem medida, que será derramado depois da lei dominical e o fechamento da porta da graça, tá bom? Isso aqui é só uma introdução no nosso tempo de hoje. Eu pergunto para vocês, irmãos, na lei dominical, será que vai existir uma lei que vai sair? Um decreto? Decreto é o quê? Lei, correto? Então nós vamos marcar que sim. Decreto de morte, será que vai existir uma lei? Sim. O decreto, o que acontece nesse período quando Miguel se levanta? Eu vou falar para vocês, mas essa semana eu mostro para vocês pela citação do Espírito de Profecia. Ela fala, quando Miguel se levanta, o decreto dominical se transforma universal, passa-se para todos os países do mundo, né? Então aqui nós vamos ter também um decreto, concorda comigo? Certo? Será que dia 11 de setembro nós tivemos um decreto também? Eu vou dizer que sim, eu vou provar para vocês isso também. E nós já estudamos com a introdução do Tiago, de que quantas testemunhas nós precisamos para estabelecer um fato, pela Bíblia? 2 ou 3 testemunhas. Se nós temos um decreto na lei dominical, temos um decreto na lei dominical universal, temos um decreto de morte, será que nós vamos ter um decreto aqui também? Pois é, então vamos botar um ponto de interrogação, e esse vai ser o tema de discussão que nós vamos aprender aqui hoje, não hoje, durante esses próximos dias. E também existe um decreto aqui, tá certo? Aí questionamento sobre o dia 1989. Para que nós possamos entender o clamor da meia-noite, nós temos que entender que também existirá um decreto. E eu vou mostrar para vocês que esse decreto vai existir pela Bíblia, através de dos dois livros, de Ruth e Esther. Eu faço a pergunta para os irmãos: existe mais algum livro da Bíblia com o nome de mulher? Que vocês saibam? Sim ou não? Sim? Escutei um sim lá atrás. Qual que é, se existir? Livro da Bíblia. Só existem 2 livros, tá? Nós vamos estudar, ao ver o livro de Ruth e o livro de Esther, que eles são significados por Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o trabalho que Cristo faz, onde Ele vai ele vai desenvolver, e ao final Ele vai demonstrar 2 grupos de adoradores, através da introdução de 3 testes. Ruth e Esther é uma simbologia do Evangelho Eterno. Quem era Esther? De que nação ela era? Qual? Judá. Ela era o quê? Judia, correto? E Ruth, da onde era Ruth? Moabita. Da onde vêm os moabitas? Ló. Como é que nasceu o Moabe? Incesto. Incesto contra quem? Como é que foi a história? Eles fugiram de Sodoma e Gomorra. As 2 filhas dele fizeram o que com Ló? Embriagaram, deitaram-se com ele e nasceram os filhos, correto? Profeticamente nós estamos vendo aqui, nós sabemos que os profetas falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles, porque isso são tipos, são lições para que nós possamos aprender. Será que só são lições morais que nós vamos tirar disso? Ou será que são lições proféticas também? A resposta é, são os 2. Nós temos que ver que os profetas têm uma lição profética para o nosso dia de hoje. Então, profeticamente, quem vai representar Ruth e quem vai representar Esther? Esther, Judeia, representa quem? O povo de Deus. Ruth vai representar quem? O povo de fora. Ruth, como ela termina a história dela? Ela casa com quem? Com Boaz. Nós vamos estudar todo o significado profético disso. O ponto que eu quero mostrar para você, na nossa linha de tempo hoje, todos nós sabemos que vai ter uma lei dominical,
uma lei dominical universal, um decreto de morte e o clamor da meia-noite terá que acontecer. Se todos eles têm um decreto, provavelmente nós teremos um decreto aqui. Para que nós possamos provar isso pela Bíblia, nós temos que botar alguns blocos de construção para a gente chegar a esse ponto. Essa é somente a introdução. Eu vou ler uma citação do Espírito de Profecia que diz o seguinte: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que a porta da graça se feche, pois isto será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Vossa atitude é uma tal mistura de incoerências que só poucos ficarão iludidos. Vamos discutir esse versículo aqui, essa citação do Espírito de Profecia. O Senhor mostrou para ela o quê? O que vai ser formado? A imagem da besta. E quando vai ser formado isso? Antes que feche o quê? A porta da graça. Nós falamos aqui, vocês falaram quantas portas da graça vão existir? Universal, correto? E a porta da graça para quem? Na lei dominical, aqueles que já conhecem essa mensagem. Então, peraí, ela está falando que antes de fechar a porta da graça, vai acontecer o quê? A imagem da besta vai ter que ser o quê? Formada. Vamos ver o que é essa imagem da besta. Aí ela cita Apocalipse 13, tá? A gente vai estudar tudo isso, aqui é só uma introdução. Apocalipse 13, versículo 11, fala da besta que saiu do mar, tá? Saiu da terra, que tinha 2 chifres, que parecia como quem? Um cordeiro, e depois ela fez o quê? Falou como quem? Um dragão. O grande conflito é claro em dizer isso. Falar como dragão é um ato de você passar leis legislativas e judiciárias, é você passar leis, tá? Então, quando que os Estados Unidos vai falar como um dragão? Em que momento? Muito bem, no decreto dominical. Então ela cita lá, se você continua lendo, nós vamos estudar isso também, o capítulo continua e vai dizer que, deixa eu ler isso aqui, que fala o seguinte: a imagem da besta, tá? É o teste que o povo de Deus deve ter antes de serem o quê? Selados. Espera aí, teste? Por que nós temos que fazer teste? Porque Deus prova o povo dele através de teste. Sempre foi assim. Ele quer que o povo passe por um processo de provação, para que no final ele vai desenvolver 2 classes de adoradores. Então, na introdução que eu estou fazendo para vocês, irmãos, é que antes da lei dominical, antes do fechamento da porta da graça, antes de serem selados, estamos trazendo para a história de nós hoje aqui, vai existir o quê? A imagem da besta, o teste da imagem da besta. E eu quero provar para vocês, ao estudarmos, que o clamor da meia-noite vai estar correlacionado com a formação da imagem da besta. E a pergunta vai: o que é a imagem da besta? Ela é clara em dizer isso, nós vamos provar isso também, que a imagem da besta é o relacionamento ilícito formado entre uma mulher e um homem. Mulher representa o que em profecia bíblica? Igreja. Homem que regia o que? O Estado. É a união entre a igreja, o papado, com quem? Com o governo dos Estados Unidos. Essa representa a imagem da besta, um relacionamento ilícito, tá bom? Então nós vamos ver e estudar que esse teste da imagem da besta vai acontecer antes disso daqui. Está diretamente conectado com o clamor da meia-noite, tá bom? E nós vamos entender também que, além disso, Ellen White comenta que fala, no tempo do fim, o que está escrito lá? Toda a instituição divina deve ser o quê? Restaurada. Eu pergunto para vocês, quais foram as instituições divinas que foram criadas por Deus? Sábado e o casamento. Qual foi criado primeiro? Está dividida a igreja aqui agora. Qual foi criado primeiro? Casamento. Deus criou em 6 dias Adão e Eva. No 6º dia Eva foi criada. E o que aconteceu ali? Casaram, certo? E o sábado foi criado o quê? No 7º dia. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui, só a introdução. Na lei dominical, Deus está falando que toda a instituição divina será restabelecida. Na lei dominical, vão ter um grupo de pessoas que vão pisar o sábado e vão trazer o domingo espúrio, o sábado espúrio que ela chama, correto? Mas vai ter um grupo que vai ter ser o estandarte para todas as nações, que vão fazer o que com o sábado? Levantar o sábado para todo mundo. Esse grupo são aqueles que têm o testemunho, o guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Somos
Os adventistas do sétimo dia. O povo que acredita nessa mensagem. Tá? Mas se toda instituição divina tem que ser estabelecida antes de quem? Vai ter estabelecida. Então nós temos o que aqui? Se a imagem da besta, eu falei para os irmãos, representa um casamento o quê? Ilícito entre igreja e Estado, nós vamos procurar profeticamente o significado disso, onde o casamento, vai ser também afetado. Essa é a minha introdução. Para nós podermos entender tudo isso daí, o que significa a imagem da besta, as instituições divinas que vão ser estabelecidas, primeiro o casamento vai ser estabelecido, depois o sábado, nós temos que estudar os livros de Estés, o livro de Ruth e várias outras partes proféticas. Então, para a gente continuar, tem mais uma coisinha que eu vou falar para vocês aqui. Bom, vamos lá começar. Essas citações vocês já viram por aí, que já foi prestado durante a semana. Em primeiro lugar, a história milerita representa a parábola de quem? Das 10 virgens, correto? E ela fala que essa parábola das 10 virgens se cumpriu. Ela fala assim: eu sou, mais uma vez referido às palavras das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 tolas. Essa parábola foi e será cumprida. O que está dizendo aí? Ao pé da letra. Se é o pé da letra, quer dizer o quê? Ao pé da letra. Nós temos que estudar o que aconteceu na história milerita para a gente saber. Se nós lemos que Deus ele quer mostrar para a gente o fim, desde o começo, a nossa obrigação como estudante de profecias é entender o começo. Tá bom? Então, essa ferramenta que eu estou querendo mostrar para vocês, que é o leão da tribo de Judá, que nós lemos hoje em capítulo 5, versículo 5 de Apocalipse, ele está abrindo para a gente essas verdades. E essas ferramentas, para nós entendermos esse padrão profético, está fundamentado em várias partes, que são os 7 trovões, que é o que nós vamos estudar agora, a parábola das 10 virgens. Ontem, vocês estudaram sobre Esdras, capítulo 7, versículo 9. Talvez vocês não entenderam bem o significado de Esdras, capítulo 7 e 9, mas tem uma conexão direta conosco hoje. Os mileritas, quando estavam esperando a volta de Jesus, Guilherme Miller começou a pregar, ninguém acreditava nele, achava esse cara, rapaz, é doido. Como é que ele vai dizer que daqui 7, 8 anos Jesus vai voltar? Josiah Litch, que era um dos mileritas, estudou as trombetas, que o irmão Wesley já apresentou para vocês, e ele conseguiu, com 2 anos de antecedência, provar com exatidão o cumprimento das trombetas. Naquele momento, deu um grande ímpeto para o movimento, mas eles achavam que Cristo iria voltar no final daquele ano de 1843, que era correspondente ao nosso calendário, o dia 19 de abril de 1844, tá? Jesus não voltou. Existia um grande desapontamento entre os mileritas. Dizia que existia 200 mil mileritas antes desse desapontamento. Quando aconteceu o desapontamento, caiu para 50 mil. Tá? Naquele momento, eles começaram a participar do tempo da tardança. Daquele momento de abril até agosto, quando existiu o acampamento do profético em New Hampshire, que se chama de Exeter, existia uma pessoa que foi chamada Samuel Snow. Samuel Snow chegou lá e ele trouxe várias linhas proféticas. Ele falou assim: não, peraí, Jesus não voltou aqui? Não é que a gente está errado no nosso método de interpretação. Existe algo que nós não estamos entendendo aqui. Teve 7 linhas proféticas que ele pegou. Ele pegou o milênio, ele pegou as parábolas das 10 virgens, ele pegou os 7 trovões, pegou os 7 tempos, que eu vou comentar para vocês hoje. Ele pegou também Esdras 7:9. Esdras 7:9 foi a chave para ele entender. Esdras 7:9 é o seguinte: quando os 3 decretos saíram, correto? Os decretos foram escritos por... Vamos ver se vocês me ajudam aí. Quem foi que escreveu o primeiro decreto? Ciro, correto? Quem escreveu o segundo? Dario. Quem escreveu o terceiro? Artaxerxes, correto? Os mileritas não entendiam no princípio, porque se você lê Esdras 7:9, fala assim: Esdras já estava frustrado, porque já tinham 2 decretos que tinham saído, e o povo não saía da Babilônia. Esdras chegou para o rei e falou assim: eu quero voltar. E o rei deu para ele o terceiro decreto. Quando ele pega esse decreto na mão, no Esdras 7, capítulo 9, diz: ele saiu da Babilônia, tá? No primeiro dia do primeiro mês.
Seria dia 1º de janeiro, tá? Vamos botar uma forma simples, é 1º de janeiro, tá bom? Saiu aqui no dia 1º de janeiro, primeiro dia do primeiro mês. Só que lá as coisas não são como hoje, que a gente viajei ontem à noite nos Estados Unidos, cheguei aqui às 9 da manhã, estamos aqui pronto. Demorou para ele um tempo para ele chegar. Ele chegou em Jerusalém, que dia que ele chegou? No primeiro dia do 5º mês, tá? Quanto tempo que é isso daqui? 4 meses, correto? Do primeiro dia do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, chegou no primeiro dia do 5º mês, correto? Só que ele não botou em efeito o terceiro decreto. Até o terceiro decreto entrar em efeito, só foi entrar no 10º dia do 7º mês. A distância de tempo entre o primeiro dia do primeiro mês até o primeiro dia do 5º mês, demoraram-se 4 meses, e aqui demoraram-se 70 dias. Tá bom? Então Samuel Snow ao estudar isso daí, ele colocou todas essas linhas proféticas. Ele falou, não, peraí, Artaxerxes saiu aqui, mas o decreto não entrou em vigor até outubro, até no outono. Então a gente não tem que esperar agora. Então foi por isso que ele levou essa mensagem nesse acampamento, ele chegou a cavalo nesse acampamento e apresentou a mensagem. E por surpresa, não é que surpresa, isso aqui é Deus, que conhece o plano da redenção do começo ao fim. As coisas acontecem no dia certo, no segundo correto, no minuto certo. E essa mensagem foi predicada para eles no dia 15 de agosto de 1844. Tá bom? E quando ele predicou essa mensagem, teve um grande ímpeto e todos acreditaram que Jesus ia voltar até chegar no dia 22 de outubro de 1844, que nós sabemos que ele não voltou. Então Esdras, se você ler no Esdras capítulo 7, versículo 9, lá não fala nada sobre o 10º dia do 7º mês. Mas espera aí, como é que Samuel Snow chegou a essa conclusão então? Ele chegou a essa conclusão porque ele aplicou as histórias, os paralelos das festas. No 10º dia do 7º mês, que festa acontecia? A festa da expiação. Então ali ele entendeu que aqui o santuário seria purificado. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que Samuel Snow pegou várias coisas para entender o tempo que eles estavam vivendo. E se isso vai se repetir para a gente ao pé da letra, nós também temos que usar essas ferramentas. O que são essas ferramentas? É o que está escrito em Isaías capítulo 28. Linha sobre linha, regra sobre regra, preceito o quê? Sobre preceito. Nós pegamos um pouco aqui, um pouco ali e comparamos. E Guilherme Milha botou regras de interpretação, 14 regras de interpretação, tá? E nós temos que seguir essas regras para interpretar a Bíblia. Se você for ler hoje, o que Ellen White fala? Ela diz o seguinte: aqueles que vão proclamar a mensagem do terceiro anjo vão usar um método de interpretação que quem usou? O pai Miller. Não sou eu dizendo isso, irmãos. Não sou eu. Isso está escrito em Espírito de Profecia. Eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, nos Estados Unidos agora teve a grande discussão sobre ordenação de mulheres. Dividiu a conferência geral. E eu estava lá, não no dia da votação, cheguei de noite, mas acompanhei ao vivo. E eu li vários artigos sobre isso. Os artigos das pessoas que estavam a favor das ordenações de mulheres e os que estavam contra. E um doutor da END chamado Damstein, ele é contra a ordenação de mulheres. E ele, um doutor muito bem escrito, 43 páginas de explicação por que não é bíblico ordenar mulheres, tá? E a primeira coisa que ele põe na segunda página, ele fala assim: a discussão que nós estamos tendo hoje aqui é porque as pessoas que são a favor da ordenação de mulheres usam um método de interpretação moderno. Mas se nós usamos ele cita a citação da Ellen White: aqueles que vão pregar a mensagem do terceiro anjo vão usar os métodos de interpretação que Pai Miller usou, você vai ver que não tem suporte bíblico para ordenar mulheres. Só estou mostrando para vocês a história. Então, para a gente entender o que vai acontecer no nosso tempo, nós temos que desenvolver algumas plataformas aqui. E eu quero usar os 7 trovões, a parábola das 10 virgens, quero usar Esdras capítulo 7, versículo 9, os movimentos de reforma, todos esses paralelos para nós entendermos se vai ou não existir um decreto quando a imagem da besta for ser instituída, que será o maior teste que nós, adventistas do sétimo dia, teremos que passar. Todos nós já sabemos que o sábado é o dia de verdade, correto? Você acha que isso vai ser um teste para você? Nós já sabemos. O sábado demonstraremos o nosso caráter.
Mas a imagem da besta é um teste que ela diz que todos nós temos que passar. Então vamos estudar agora Apocalipse capítulo 10. Como está meu tempo aí? Se vocês lembram bem, eu tenho a tendência de falar demais, né? A vez passada que eu estava aqui, a gente falou, e vocês me falam como estão cansados aí. Apocalipse capítulo 10 conta a história dos 7 trovões. Esse estudo nós já fizemos em detalhe, existe na internet, completamente explicado. Eu vou passar de uma forma rápida para a gente conseguir trazer toda essa informação para vocês em um tempo curto. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, eu vou ler para vocês. Em primeiro lugar, antes de lerem, o que fala o capítulo 10 de Apocalipse? Não leiam. Qual que é a história do capítulo 10? Fazendo o quê? O livrinho, correto? Nós lembramos da história, desde quando eu era criança, eu sempre lembrava da história dos pastores falando que ficou doce, ficou amargo, né? Esse é o capítulo 10. Mas nós vamos olhar isso aqui com olhos proféticos, botar olhos proféticos que vê um pouco a mais do que nós entendemos. Diz o seguinte: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima, deixa eu ir mais para cá, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. Então vamos lá. Quem estava descendo aqui? Um anjo que? Forte, correto? Está falando um anjo. E ele tinha o que sobre ele? Uma nuvem, correto? Estava vestido no que? Vestido numa nuvem, e depois tinha o que sobre a sua cabeça? Um arco-íris. Arco-íris, se você lembra da história de Noé, o que significa arco-íris? Aliança, ok? Então algo está acontecendo com a aliança, ele está vestido de nuvem, tá bom? E fala, ele tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bom, botar o pé direito no mar e sobre a terra é de caráter mundial, tá? Esse anjo desce na terra, ele traz um livrinho, traz uma mensagem que tem o quê? Caráter mundial. Até aí seguimos? Vamos lá, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando ruge quem? Um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Então tá aí. Ele pisou na terra. Quando ele pisou na terra, ele clamou como quem? Leão. Então a gente vai tentar ver quem é esse anjo. Nós vimos que é um anjo forte, tem uma nuvem, associado com pacto, com aliança, pés de fogo, a justiça, e ele clama como um leão. E quando ele clamou, o que aconteceu? 7 trovões, o quê? Emitiram suas vozes. Vamos continuar, versículo 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia o quê? Escrever. Mas eu ouvi o quê? Uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e o que? Não os escrevas. Espera aí. Sela a palavra desse livro. Sela esses 7 trovões. Será que a gente já escutou isso em algum lugar da Bíblia? Daniel. Qual o capítulo de Daniel? 12. A ordem vem para Daniel, você vai selar esse livro até quando? Tempo do fim. Nós entendemos que o tempo do fim começou quando? 1798. Então nós estamos vendo, espera aí, mas nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro revelado. As profecias estão sendo reveladas para nós. Mas nós vemos essa profecia, especialmente se recebe uma ordem. João, você não vai escrever nada, pode parar. Aqui, isso aqui vai ser selado. Então João parou aquilo ali. Aí você continua lendo no versículo 9. Versículo 8 e 9 diz o seguinte: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. No versículo 9, fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, coma-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Então nós sabemos que João profeticamente estava parado no tempo do fim, comendo esse livrinho. Ele ficou doce, mas depois ficou o quê? Amargo. Vou desenhar para vocês aqui a história milerita, correto? Começou no tempo do fim, 1798, tá? 1798 começou abrindo os selos, tá? Quem é esse anjo? Quem vocês acham que seria esse anjo? Jesus. Mas como é que se prova isso para mim? Abrimos a Bíblia capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 4 conta a história do trono de Deus, que ele tem um livro que está selado por dentro e por fora. Ninguém podia abrir esse livro.
Vamos pegar o versículo 5. Apocalipse capítulo 5. Que diz o seguinte, João, no versículo 4, em primeiro lugar está aqui: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem é esse que ruge como leão no capítulo 10? Jesus Cristo, tá bom? Então nós vemos Jesus Cristo descendo, iluminando a terra com a sua glória e trazendo uma mensagem que vai ficar doce, mas vai ficar amargo. Quando foi isso na história? Isso na história, irmãos, aconteceu em dia 11 de agosto, desculpa, eu ponho a data errada aqui já, estou ficando americano já, 11 de agosto de 1840. Por que ficou doce? Lembra que eu falei para vocês de Josiah Litch, aquele que entendeu as trombetas e falou assim, tem esse império otomano que está destruindo todo mundo aqui, daqui 2 anos ele vai cair. Josiah Litch falou certinho, e no dia exato aconteceu. É uma história maravilhosa, que se eu tivesse tempo eu contava para vocês, tá? E aconteceu exatamente naquele momento. Dizem os historiadores que nesse momento, encheu a história milerita, tá? Com grande poder isso foi manifestado. Então, se nós marcamos aqui o primeiro desapontamento, dia 19 de abril de 1844, mais ou menos aqui 200 mil pessoas entraram no movimento milerita, porque ficou doce, tá? Mas nós sabemos que isso foi o anjo que deu poder à primeira mensagem. Agora eu quero com vocês ler uma citação do Espírito de Profecia, onde Ellen White conta quem é esse anjo. A gente já pôde provar que é Jesus Cristo, mas vamos ler agora a próxima. Então diz de novo aqui, a parábola das 10 virgens representa a experiência. Bom, primeiro fala, vai se repetir, e também vai o quê? A experiência que o povo de Deus passou aqui, tá bom? Os 7 trovões, aquele anjo poderoso que eu estou falando para vocês no capítulo 10 diz o seguinte: o poderoso anjo que instruiu a João não era ninguém menos que quem? Jesus Cristo, tá bom? Provamos pela Bíblia. E ela continua dizendo, depois de se haverem pronunciado os 7 trovões, veio a instrução a João, a palavra original em inglês fala injunction, quer dizer uma ordem, um comando, fala assim, você vai fazer isso. Então ela fala o seguinte, veio uma instrução a João, assim como a Daniel. Peraí, conectou com Daniel 12? Daniel recebeu a mesma ordem para selar o livro, né? Que diz o seguinte, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Quer dizer, sele, né? Do original vem sele. Depois diz, estes dizem respeito a eventos futuros que serão revelados quando? Na sua ordem. Então ela está falando, o que aconteceu com João, na época dele, quando ele viu aquilo, mandou selar, representa eventos futuros que vão acontecer quando? No seu determinado quê? Tempo. Ela continua dizendo, eu vou passando, depois vocês podem ler com mais calma. E fala assim, depois dos 7 trovões soaram suas vozes, a gente observa as palavras dos 7 trovões, isso relacionados, os eventos serão abertos na sua ordem. Deixa eu ver agora o próximo. Aqui. A luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões, foi a descrição dos eventos que ocorreriam sobre quem? A primeira e a segunda o quê? Mensagem angélica. Então, peraí, se ela está falando para a gente que foram o quê? Coisas que vão acontecer no futuro, mas ao mesmo tempo aconteceu quando? Na primeira e na segunda mensagem angélica. Como bons estudantes de profecia, nós precisamos simplesmente marcar o quê? Quando que aconteceu a primeira e a segunda mensagem angélica. Então vamos lá, vamos para o quadro. Nós sabemos que a primeira mensagem angélica, ela começou a soar quando? Em 1798, tá bom? A segunda mensagem angélica começou a soar quando as igrejas protestantes fecharam, não aceitaram essa mensagem. Vou mostrar a citação para você, que ela diz o seguinte, as igrejas protestantes, ao rejeitar a mensagem, se tornaram as filhas de Babilônia, e caiu a grande Babilônia e se cumpriu. Tá? Então, no dia, quando teve o desapontamento, ela fala, quando teve o primeiro desapontamento, as igrejas protestantes rejeitaram a mensagem, e a mensagem caiu Babilônia, a segunda mensagem angélica se cumpriu. Eu vou mostrar a citação para vocês. Então ela marca que a segunda mensagem começou a soar aqui. Quando começou a terceira mensagem angélica a soar? Pode falar, não precisa ter medo. 1844, 22 de outubro, correto?
de 1800 o quê? 44. Tá bom? Aqui começou a soar a terceira mensagem angélica e vai soar até a volta de Cristo, tá? Então se ela falou, peraí, foram os eventos que aconteceram entre quem? A primeira e quem mais? E a segunda mensagem. Estão entendendo? E sim ou não? Aqui ó, ela falou, os 7 trovões foram os eventos que aconteceram entre quem? A primeira e a segunda. Estão me entendendo? Então o que eu quero mostrar para vocês é que esse anjo de Apocalipse 10... Mas espera aí, Gustavo, a primeira mensagem começou em 1798? Então a gente deveria botar aqui, correto? Não 1798. O Espírito de Profecia fala que esses 2 anjos são o mesmo, eles representam o mesmo anjo, é a primeira mensagem angélica. Entendeu? Só que esse anjo dá poder a essa primeira mensagem. Então os 7 trovões começou de 1798 até quando? Até 1844, entre a primeira e a segunda. Eu vou apagar aqui para vocês e vou botar numa proporção menor aqui agora. Estou sentindo que vocês estão cansados. Eu não falei nem 1 hora ainda. Então aqui, ó, numa linha menor, ela falou, são os eventos que aconteceram entre a primeira e a segunda mensagem angélica. Nós falamos que a primeira mensagem chegou quando? 1700 e quê? E a terceira mensagem começou a soar e terminou a segunda. Foi quando? 22 de outubro, certo? De 1844. Ela falou que isso aqui foram o quê? Os eventos, tá bom? Só que ao mesmo tempo, ela fala que o quê? Vão se repetir quando? No futuro. Concorda comigo? Mas ao mesmo tempo, ela falou que isso aqui representa o quê? A história de quem? Das 10 virgens, certo? E ao mesmo tempo, não conta a história dos 3 anjos, das 3 mensagens angélicas? Concorda comigo? São 7 trovões, representa a palavra das 10 virgens e também representa as 3 mensagens angélicas. Então, se nós trouxermos isso para o futuro, nós também vamos ter o quê? 7 trovões. Correto? Que vão ser o quê? A repetição do quê? Da palavra das 10 virgens. Também a repetição das 3 mensagens angélicas, porque ela vai dizer que todas essas mensagens vão ser repetidas no nosso tempo. E eu pergunto para vocês, ela fala que essas mensagens da história milerita foi um cumprimento imperfeito. Era um tipo para um antitipo. Se eu pergunto para vocês, 22 de outubro, a terceira mensagem angélica fala, o que vai acontecer? Aquele que adora a besta vai receber o quê? A sua marca. Alguém recebeu a marca da besta aqui, dia 22 de outubro de 1844? Não. Porque isso é um cumprimento imperfeito. As mensagens vão se repetir de novo na nossa história. Estamos seguindo? Então vamos lá. Então aqui, os 7 trovões aconteceram na história milerita e vai se repetir no nosso tempo. Mas por que eu posso dizer que os 7 trovões vai acontecer aqui no nosso tempo de agora? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Apocalipse 22, versículo 11. Então foram os eventos que aconteceram entre a primeira e a segunda mensagem angélica, mas se repetirão no futuro, no seu determinado quê? Tempo, certo? Apocalipse 22 está contando uma história que é o fim da história humana. Eu vou ler o versículo 11 para vocês, eu quero que vocês me dizem em que momento da história nós estamos quando a gente lê isso aqui. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Que momento é esse da história? Fechamento de quê? Mas qual porta da graça? A segunda. Acabou, não tem mais. Para todo mundo aqui, acabou, certo? Então vocês concordam comigo profeticamente, nós estamos aqui. Fechamento da porta da graça, Daniel 12, versículo 1, quando Miguel se levanta, certo? Estamos aí. Vai um versículo, volta um versículo para trás. Versículo 10, o que diz aqui? E disse-me, João está recebendo a mensagem, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo o quê? Está o tempo. A ordem que João recebe aqui é o quê? Não cele as palavras o quê? Desse livro. Você pode ler esse livro inteiro de Apocalipse, a única profecia que está selada é a profecia dos 7 trovões. A única. Mas o Espírito de Profecia nos deu sabedoria, que ela falou que foram os eventos que aconteceram aqui, mas repetirão no futuro. Mas antes de fechar a porta da graça, o leão da tribo de Judá vai fazer o quê? Abrir essa mensagem para a gente. Nós estamos vivendo no umbral dessa história.
Jesus está abrindo essas verdades, essas joias que nós temos que buscar dentro da Bíblia para sabermos o que são esses 7 trovões. Só que os 7 trovões tem muito mais que isso. Para quem está estudando esse material, eu já estou mais de 8 anos estudando isso. Há mais ou menos 1 ano atrás, as coisas, assim, a magnitude de luz que está saindo, tanta coisa nova que está saindo, que é difícil você acompanhar. E uma das outras coisas é os outros significados de 7 trovões. Nós vamos ampliar agora os 7 trovões com vocês. Vocês conseguiram entender até aqui? O leão da tribo de Judá, no tempo do fim, antes do fechamento da porta da graça, vai começar a abrir esse livro para a gente, para que possamos entender. Então vamos lá. Quanto tempo eu tenho mais? Por favor. Aqui. Se nós marcamos aqui 1798, tá bom? 1844. Nós sabemos que é o quê? Os 7 trovões, parábola das 10 virgens, 3 mensagens angélicas, correto? Então nós vamos ter no nosso tempo do futuro aqui, nós vamos ter o quê? 7 trovões também, certo? Começa em 1989, o tempo do fim, e vai até o fechamento da porta da graça ou a lei dominical. Botamos a lei dominical para a gente aqui agora, porque se nós vamos ter selado o primeiro também, provavelmente Deus quer libertar, quer mostrar, selar esse livro para que possamos ter a luz e entender os eventos que estão conectados com o fechamento da porta da graça. Tá? Então vamos voltar para fins práticos, para nós aqui a lei dominical. Então nós temos aqui o quê? 7 trovões, correto? Mas se você vê a história milerita aqui agora, 1798, 1984, 1884, algumas profecias se cumpriram nessas datas. E eu queria que vocês me ajudassem aqui. Qual foi uma profecia que se cumpriu aqui, terminando em 1798? 1260, excelente. Quando começou a profecia dos 1260? 538, correto? O que aconteceu em 538? O Papa subiu no poder, existia o terceiro chifre, lembra dos vândalos, os ostrogotos e os érulos foram tirados, o Papa começou a reinar, teve a supremacia por 1260 anos, concorda comigo? Mais alguma profecia se cumpriu em 1798? 1290 anos também. Quando eu pergunto isso aí, a gente já começa a cambalear, já não sabe mais onde que o Gustavo está tirando isso. Apocalipse, Daniel capítulo 12, versículo, acho que 10 e 11, se eu estou correto, que fala aqui sobre, desde que o contínuo foi tirado, o contínuo é o paganismo, que é o número data 508 aqui, vão se passar 1290, 1290 vai estar aqui, 1290, tá vendo? Então, essa data termina em 1798, tá? Eu posso explicar para vocês isso depois, isso aqui é só para mostrar o que está acontecendo. Teve mais alguma profecia que se cumpriu ali também ou não? Muito bem, alguém falou aqui a profecia dos 2520. Vocês já estudaram isso daqui? Quando eu vim aqui a vez passada a gente falou sobre isso, mas talvez alguns de vocês não estudaram isso. Então 2520, peraí, Gustavo está inventando profecia aqui agora? Não, irmãos. O que eu estou com vocês aqui, a primeira profecia que Guilherme Mille descobriu foi a profecia dos 7 tempos que se encontra em Levíticos 26. Todos os mileritas que pregavam usavam esse diagrama de 1843. Primeiros Escritos, página 74, diz: a mão de Deus está... Eu não sei, página 74? Não lembro a página correta, mas a mão de Deus estava na fabricação desse diagrama. Tá bom? O que estava aqui não pode ser alterado. Existiu um erro. Esse erro foi a data de 1843 que eles entendiam. Tá bom? Não sou eu falando. Isso aqui todos os mileritas entendiam. Eu vou explicar para vocês o que é essa profecia dos 7 tempos, tá bom? Essa profecia dos 7 tempos marca 2 datas aqui. Eu vou explicar para vocês, vou ter que apagar isso aqui de novo e escrever de novo, então vamos lá. Não, acho que dá para explicar daqui do canto aqui, eu quero deixar aquilo lá para vocês. Antes de eu falar daquilo lá, qual foi a outra profecia que terminou em 1844? Todos nós conhecemos muito bem. 2000 e quê? 300 tardes de manhã, certo? 2.300. Começou em que ano essa construção, a profecia? 457, aí você tem que lembrar da história de Esdras, lembra? Não foi no primeiro dia, não foi no dia 1º de janeiro, ele demorou para chegar em Jerusalém, tudo isso daí, tá? Então agora eu quero mostrar para vocês que tem uma outra profecia que se cumpre também aqui, que é a profecia do 2520, também em 22 de outubro de 1844, tá bom? E aqui também tem outra profecia do 2520 que cumpre também aí.
É a profecia dos 7 tempos. Então, vou explicar para vocês o que é essa profecia dos 7 tempos. Se você tem uma profecia, a primeira coisa que você tem que saber quem falou essa profecia, correto? Depois você tem que saber, ok, aonde que vai começar isso? Quando começa? Quando que eu começo a aplicar isso daí? Você estuda as 2.300 tardes e manhãs, ele fala, até a ordem de reconstruir Jerusalém, passará 70 semanas, você lembra disso? Você tem que ter uma forma de entender. E depois você tem que saber quando termina. Então, quem foi essa pessoa que pregou? Quem foi esse profeta que falou disso? Se encontra no livro de Levíticos. Tá bom? Capítulo 26. Se você ler o capítulo 26 de Levíticos, deixa eu falar uma coisa para vocês podem ir na internet, nós temos umas 4 ou 5 horas só sobre a profecia do 25:20. Eu vou só fazer um resuminho para vocês entenderem. O capítulo 25 de Levíticos está dividido em 2 partes, ou pode dividir até em 3, mas a primeira parte do capítulo 25 conta as bênçãos que o povo de Deus teria. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser frutíferos, vocês vão prosperar, vocês vão ter todas as bênçãos que você pode imaginar, tá? Levítico 26. Mas começa a falar, se vocês não guardarem os meus mandamentos, o que vai acontecer com vocês? Hein? Vocês vão ser o quê? Amaldiçoados. Então, se você vê aqui, e começa a dizer as maldições que eles vão ter. A primeira maldição fala no versículo 18, que fala o seguinte, e se ainda com essas coisas não me ouvirdes, eu não os prosseguirei, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa de quem? Dos vossos pecados. Então, aqui está falando, se você pecar, nós vamos castigar você quantas vezes? 7 vezes. Guilherme Miller, naquela época, ele entendeu que essa vezes, tempos, ele interpretou da mesma forma dos 3 tempos e meios. Lembra de 1260? Um tempo profético, um tempo igual a quanto? Igual a um ano, correto? Um ano profético, calendário lunar, que o mês tem quantos dias? 30. Desculpa, mês tem quantos dias? 30, correto? Um ano tem quantos dias então? Quem é bom em matemática aqui, multiplica então. Se são 7 tempos, 7 anos, quantos anos são? Quantos dias são? 2.520. Então você multiplica isso por 7, dá um total de 2.500, 2.200, 25, 20, 2.520. Tá bom? Entenderam? Então você continua lendo. Interessante, essa profecia é repetida 3 vezes mais. 4 vezes. Nós vimos o movimento de reforma, Deus tem esse padrão de 3 mais 1. 4 vezes essa profecia é repetida, falando a mesma coisa, que se você não obedecer, seus pecados vão ser o quê? Vocês vão ser castigados 7 vezes, 7 tempos, tá bom? Essa profecia Moisés falou, passaram-se os anos, tá? Então, quando você vê o povo de Israel nas suas nações, ele era um povo que no princípio era uma teocracia, correto? Eram na época dos juízes, não existia um rei para eles. E o que eles falaram? Eles querem o quê? Um rei, certo? Quem foi o primeiro rei que eles tiveram? Saul. Saul foi seguido por quem? Davi. Davi depois foi seguido por quem? Salomão. Aqui tem uma história muito interessante. Salomão é umas pessoas, se você lê o Profetas e Reis, fantástico a história de Salomão, uma pessoa que representava a igreja triunfante. Ele fez tudo que era reto nos olhos de Deus, construiu o templo, ele pediu sabedoria, mas com o passar do tempo, o que aconteceu com Salomão? Ele se contaminou com quem? Mulheres. E pelo pecado que ele teve, trazendo todas essas mulheres, cada mulher trazia sua idolatria. O povo se corrompeu de tal forma que Deus mandou um profeta falar com ele lá. Vocês lembram da história? Acho que em inglês, não estou lembrando português, Asaías, eu acho que se diz. Foi o profeta que chegou e falou para ele, Salomão, vai acontecer uma coisa com você. O que vai acontecer com você? Seu reino vai ser o quê? Dividido. Mas por amor a seu pai Davi, não vai acontecer na sua época. Eu vou escolher uma pessoa. Quem é essa pessoa que ele vai escolher? Jeroboão. Jeroboão vai vir tomar seu reino. Jeroboão, para não ter problema, ele foi para onde? Enquanto Salomão estava vivo. Desceu para o Egito. Ficou um tempo no Egito. Quanto tempo que ele ficou no Egito? Depois que Salomão morreu, quem que foi o sucessor de Salomão? Roboão. Isso aqui vai ser a introdução para o nosso estudo de amanhã. Roboão, quando voltou, teve a crise. Espera aí. Roboão. Escrevi errado. Robão.
Outra coisa, meu português está cada vez mais declinando a partir do tempo que eu passo longe do Brasil. Roboão, ok. Desculpa aí. Então, Roboão, ficou ruim ainda lá? Roboão, tá certo, Roboão. E as pessoas começaram a falar, então como é que você vai governar a gente? E Roboão falou assim, eu não sei se eu vou fazer vocês trabalharem mais ou não. Ele faz um conselho com os anciões. Os anciões falam, seja benigno com esse povo. E ele não, ele quis pegar conselho com um povo novo. Ele falou assim, se meu pai castigou vocês de tal forma, eu vou castigar vocês como escorpião, pior ainda. E apareceu quem na história de volta? Jeroboão. Eu estou dando uma volta aqui, porque isso aqui vai servir para mim amanhã, tá? Jeroboão, quando chega lá, existe essa divisão no reino. Porque as pessoas tiveram uma guerra civil, não quiseram servir a Roboão. Roboão se tornou rei de que tribos? Aí começou, aqui teve a divisão. Dividiu entre as tribos do quê? Do norte e tribos do quê? Do sul. Quem foi o chefe da tribo do sul? Roboão. Tá? E quem pegou as tribos do norte? Jeroboão. Tá bom? Mas aí, Jerusalém, onde as pessoas poderiam passar a Páscoa, fazer adoração, ficava em que lugar? Nas tribos do norte ou nas tribos do sul? No sul, onde estava Roboão. Jeroboão ficou com medo, disse, não, meu povo vai sair daqui, eles vão querer ir para lá, e desse jeito eu vou estar enfraquecido, eles vão me atacar. Jeroboão falou assim, Jeroboão, vou resolver esse problema. O que ele resolveu fazer? Construiu o quê? 2 altares, um na cidade de Dan, outro na cidade de Betel, tá? E por causa dos pecados de Jeroboão, uma maldição ia cair sobre eles. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, que Jeroboão e Roboão foi onde começou a dividir o quê? As tribos do quê? Do norte com as tribos do quê? Do sul. Então nós temos agora um tempo onde o povo está dividido entre os norte e o sul. Então vamos lá, voltamos para a profecia do 25:20. Nós sabemos que quem falou essa profecia foi quem? Moisés. Então nós temos que saber o quê? Quando vai começar essa profecia? Abriu a nossa Bíblia, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 conta a história de uma guerra civil que estava acontecendo entre as tribos do norte e as tribos do sul. Quem era o rei das tribos do sul se chamava quem? Acás. Vamos ler aqui, Isaías capítulo 7. Que diz o seguinte: sucedeu, pois, que nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de quem? Judá. Como é que se chamava as tribos do sul? Judá e Benjamim. Tá? Então, quem está falando aqui? Acás, tribos de Judá, tribos do sul, né? Que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não puderam contra ela. A situação é o seguinte: nós vemos aqui o rei do norte, você vê aqui a terra do sul, que era Peca, que era o rei de Israel, tá? Querendo lutar contra quem? Contra quem? Acás, tá bom? Só que Peca faz uma aliança com quem? Com a Síria. A Síria é a mesma coisa que Babilônia, chamado Rei do Norte. Tá bom? Então, peraí. O próprio povo de Israel estão fazendo uma aliança com um povo pagão para destruir quem? Israel. Acás, ao ver isso, ele entra em desespero. Ele ficou estressado. Então ele manda chamar quem? Isaías. Isaías vai falar para ele, vocês podem ler depois com o tempo, que ele vai falar uma profecia para ele. Tá? E nessa profecia ele vai dizer para ele assim: olha, pode ficar tranquilo. Ele vai falar uma profecia de tempo aqui, que diz o seguinte, eu tirei da minha Bíblia aqui, Isaías capítulo 7, versículo 4, que diz o seguinte: disse-lhe, acautelai-te e aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e o filho de Remalias. Então ele diz o seguinte aqui no versículo 7, assim diz o Senhor Deus, isso não que subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então isso não vai acontecer, tá? Deus está falando de Isaías para falar para Acás, que diz o seguinte: porém,
a cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de quantos dias? 60 e quanto? De 65 anos, Efraim o quê? Será destruída e deixará de ser um povo. Então vamos aqui escrever no quadro, linha sobre linha, regra sobre regra, tá? Então nós temos aqui num tempo onde essa batalha, essa discussão está acontecendo e que está falando para eles que dentro de quanto tempo? Até quanto? 65 anos, esse povo quem? Efraim, né? Vão deixar de ser um povo. Mas ele não para por aí. Olha o que ele continua dizendo no versículo 9. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remelias. A essa parte. Se não credes, quem se não crede? Está falando com quem Isaías aqui? Com Acás. Então falando assim, mas Acás, se também você não acreditar, certamente não há vez de quê? Permanecer. Quer dizer, se você também não se cuidar, meu amigo, vai cair para você também. Então a profecia foi dada para quem? Só para Israel ou foi dada para Judá também? Para os dois, tá certo? Então vamos lá. Mas falou que dentro de 65 anos, essa profecia, os historiadores marcam que essa guerra que existiu... Alô? Essa discussão entre eles aconteceu no ano 742 antes de Cristo, tá bom? Essa interação com Isaías. Você vê na história que o rei da Síria, no ano 723, entrou, acho que o nome do rei chamava Salmarzegan, mais ou menos assim, ele entrou, levou cativos eles para a Síria, para a Babilônia, e esse povo do norte nunca mais ficou como sendo povo judeus. Eles ficaram tantos anos cativos que eles viraram os povos samaritanos. Quando você vê a história de Jesus que está no poço, a samaritana aparece perto dele, os discípulos dizem, peraí, por que você está falando com essa samaritana? Porque os judeus viam de Judá que os samaritanos já não era mais povo de Deus. Então essa profecia, eles foram invadidos no ano 723 antes de Cristo. Então aqui começa essa profecia de 2520. E que ano que isso termina? Termina exatamente em 1798. Tá bom? Então, ao você estudar a história, nós vemos que Isaías falou que isso aí ia cair para os dois. Então, se você estuda a história dos reis de Judá, existia um rei chamado Manassés. Manassés foi um rei mau. Manassés fez várias coisas ruins. E ele foi levado cativo para onde? Para a Babilônia. Fala que ele foi levado através de ganchos pelo nariz para a Babilônia. E ele foi levado cativo no ano 677. E os mileritas, Guilherme Miller entendia, 677, que essa foi a data onde o povo de Judá perdeu a sua soberania jurídica. Porque se vocês lerem a história, Manassés foi para a Babilônia, mas ele se arrependeu. Deus deixou ele reinar. Só que ele reinou sob a soberania de quem? Da Babilônia. Então os mileritas marcaram que essa outra profecia do 2520 terminaria quando? 1844. Entenderam? Sim ou não? Fizeram uma cara de susto aí, de que não seguiu. Deixa eu apagar aqui de novo então. Sim ou não? Vou repetir mais uma vez, tá? Vou repetir mais uma vez. Nós temos a profecia de tempo profético que Guilherme Miller entendeu. Quem deu essa profecia foi quem? Moisés. Nós temos que entender quando começa essa profecia. Começou com essa guerra civil entre Israel e Judá, as tribos do norte e as tribos do sul, onde as tribos do norte queriam se juntar com quem? Com Babilônia. Tá? Isaías entra na história e fala assim, olha, para o rei do sul, Acás, fica tranquilo, não vai acontecer isso. Samaria, dentro de 65 anos, vai deixar de existir. Daí a gente segue e falou para ele, mas se você não seguir, vai acontecer a mesma coisa com você. Tá bom? Estão me acompanhando? Então essas datas, os historiadores marcam que essa discussão entre o rei do norte e tudo mais aconteceu no ano 742. Tá bom? Antes de Cristo. Tá? As tribos do norte foram conquistadas primeiro. E elas foram conquistadas no ano 723, antes de Cristo. Então aqui começa a profecia do 25:20, que é a profecia onde Deus está espalhando o seu povo, por quebrarem a sua aliança. Tá bom? E essa profecia, ela vai terminar exatamente
1798, que é aqui, tá? Estão vendo a visão geral? Só que agora nós temos também a profecia para as tribos de quem? De Judá. Judá caiu com um rei chamado o quê? Manassés, no ano 677. Então aqui começa a profecia para quem? Para o sul. Vamos escrever aqui, ó, a profecia para o sul e a profecia para o norte, tá bom? E essa profecia de 2520, ela vai até 1844. Entenderam? Essa outra profecia vem até aqui. Conseguiram entender? Certo? Então vamos lá, eu quero que vocês me ajudem. Quantos anos existem aqui? Do ano 742 ao ano 723. Fazem a conta. Ele falou o seguinte, que quantos anos são? 19. E quantos anos existe aqui? Faz os cálculos aí. 723 menos 677. 46. 46 mais 19 dá quanto? Quanto? 60 e quanto? Espera aí, a gente não viu essa palavra 65 na história de Isaías? Ele falou que está dentro aqui de 65? Caiu Efraim dentro de 65? Caiu Judá também dentro de 65? Está vendo? Então agora eu vou mostrar para vocês o espelho profético. Quantos anos existe aqui de 1798 a 1844? Quantos? 46 anos. Se você vai 19 anos para frente, 1863. Quantos anos existe aqui de 1844 a 1863? Isso aqui é chamado espelho profético. 19, 46, ao reverso. 46, 19. O que aconteceu em 1863? Organização da igreja. Muito bem. Quem foi o primeiro presidente? Tiago White, esposa de Ellen White. E o que aconteceu quando ele ordenou, quando ele ficou como presidente? Ele tirou esse diagrama, e esse diagrama, falaram que esse diagrama não existia mais, e fez o diagrama de 1863. Tá? A partir de 1863, esses diagramas foram jogados no lixo. Não no lixo, né? Não quero dizer que existem nos historiadores, mas não se usaram mais. E o diagrama que ele fez de 1863, ele tirou a profecia do 2520, não estava mais. Tirou, foi mais ou menos a profecia do 2520, tem mais alguma outra coisa que ele tirou, mas principalmente foi aqui. Tirou os textos e as passagens, só ficou figuras, tá? Então se você vê aqui, o espelho profético, Deus é um Deus perfeito, Ele faz as coisas exatas, e existe um propósito para tudo. As verdades, às vezes, são escondidas. Guilherme Miller teve um sonho, que está no primeiros escritos, vocês têm que ler esse sonho dele. E conta o sonho que ele teve, que ele viu uma caixinha preta, pequena, de tal tamanho, que tinha joias maravilhosas e tesouros, que era a Bíblia, eram as verdades, essas datas que eles estavam descobrindo. Mas de repente entrou, as pessoas começaram a tirar essas joias e começaram a espalhar para tudo qualquer lado. Moedas escuras e começaram a ser sujas e tudo mais, até que chegou um tempo que chegou o dirt brush, como é que fala, o varredor, que era Jesus Cristo, e começou a pegar todas essas joias e juntarem e colocar de volta dentro dessa caixinha. E essa caixinha brilhou com muito mais vezes do que brilhava antes. E ele usa essa palavra, que elas foram espalhadas. Sabe quantas vezes ele fala essa palavra espalhadas? 7 vezes, conta se você for ler lá. Tudo tem o seu significado. Essa profecia do 2520 conta que o povo de Deus, um povo, a tribo do norte, nunca mais foi um povo. A tribo do norte é a separação das duas varas que existem do povo de Deus, a vara de Judá e a vara de Israel. Essas duas varas foram separadas. Só que essa vara do norte deixou de ser um povo. Essa vara do norte vai ter um significado profético. Essa vara do sul, Deus surgiu desse povo aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O número 46, gente, não é um número qualquer que existe na Bíblia. Se você pega a palavra 46, o que aconteceu aqui depois de 1798 e 1844? Que igreja surgiu? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se formalizou em 1850, 1863, mas dali saiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. 46 anos demorou para fazer esse tempo.
Jesus, quando está andando com os discípulos, ele fala para os escribas e tudo mais, esse templo que está aqui, o que vai acontecer com esse templo? Vai cair. E não vai sobrar o quê? Pedra sobre pedra, mas será reerguido em quantos dias? 3 dias. Ele fala, mas peraí, como é que você fala isso? 3 dias? Demorou quanto tempo a gente reconstruir esse templo aqui? 46 anos. O templo na época de Jesus foi demorado para construir. O número 46 está relacionado com templo. Moisés, quando sobe no monte para receber o Sinai, receber os 10 mandamentos, ele fica lá quantos dias? Quantos? 46. Leia direitinho. Ele fica lá 7 dias. No 7º dia ele sai da nuvem e volta e fica mais 40. Então soma, 46. 46 dias ele ficou. Quando ele desceu da montanha, do Monte Sinai, o que ele tinha na mão dele? As pedras, correto? Quantos mandamentos existiam de um lado? 4. E no outro existia quanto? 4, 6. Moisés, quando estava no Monte Sinai, ele recebeu as instruções do quê? Do templo. Tabernáculo. Se você vê a história de Coríntios, nós somos o quê? O templo do quê? Do Espírito Santo, que Ele quer viver em nós. Quem está na área médica aqui? Quem estuda enfermagem, medicina, já fez cursinho? Quantos cromossomos nós temos? 23 do pai e do 23 de quem? Da mãe. Soma 23 mais 23. Cristo botou no nosso DNA a mensagem dele. Está dentro da gente. Isso não é brincadeira não, gente. Isso não é eu querendo aqui criar coisas para vocês. O leão da tribo de Judá está abrindo essas verdades para a gente hoje aqui. Ele quer que a gente acorde. Nós, infelizmente, somos laodiceanos. A gente está aqui vivendo, estamos certificados, doutorado em Laodiceia. Mas nós temos que ver essas joias que estão dentro da Bíblia para despertar a gente. Continuando aqui com os 7 trovões, tem muita coisa para falar, dos 25-20. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, gente, que a outra linha de verdade que os 7 trovões estão trazendo para a gente, que essa linha de verdade aqui foram os eventos que ocorreram entre a primeira e a segunda mensagem. Uma outra linha de verdade que eu quero trazer para vocês é que os 7 trovões... 7 trovões não, desculpa. Os 7 tempos, o 25-20, tá? O 25-20 do ano 677 conta a queda progressiva do rei do sul. Se você for estudar a queda progressiva do rei do sul, de Manassés até o último rei que foi conquistado por Nabucodonosor, quantos reis passaram? 7, tá? Então você vem aqui, você tem o rei Manassés, depois de Manassés é Amon, depois Josias, depois Jeoacás, depois Jeoaquim, depois Joaquim e depois Zedequias. Tá bom? 7 reis. E aqui conta a história da destruição progressiva de quem? De Judá. Como Judá era conhecido, irmãos? Qual era o outro nome que Judá tinha? Era chamada da Terra Gloriosa. Tá bom? Então nós vemos aqui, esses 7 trovões estão conectados com os últimos 7 reis de Judá, que conta a destruição progressiva da Terra Gloriosa literal. Mas se você for ver aqui, nós temos 2 25-20, 777, 723, tá bom? Essa daqui da tribos do norte, tá bom? É aqui das tribos do sul. Aqui nós temos os últimos 7 reis. E aqui o rei Zedequias foi conquistado. Então agora a gente vai passar por mais um nível profético aqui. Eu quero que vocês me seguem, não me percam aí, tá bom? Nós vamos passar por mais um nível profético. Vou apagar isso aqui, para ficar fácil. Se vocês entenderem aqui, eu quero que vocês me digam amém. 7 trovões aconteceu na história milerita, delineação de eventos entre a primeira e a segunda mensagem. Amém? Amém? Vai se repetir antes que se feche a porta da graça no nosso tempo. Amém? Amém. A verdade que nos está dizendo aqui sobre os eventos, correto? Mas ao mesmo tempo, a história milerita que vai se repetir estava num período entre quantas histórias? 7 tempos. Concorda comigo? Que foi do tribo do sul, tribo do norte, que terminou em 798, e a tribo do sul que terminou aqui, são os 46 anos. Concorda comigo? Então nós vamos pegar outro nível de verdade aqui agora. Esse nível de verdade
é que esses 7 trovões aqui, esses 7 últimos reis de Judá, tem um paralelo com esses 7 últimos, com 7 trovões daqui, tá bom? Só que esse daqui está me dizendo a destruição literal da Terra Gloriosa. Se eu uso a mesma linha de verdade, quem é a Terra Gloriosa aqui no fim dos tempos? Os Estados Unidos da América. Então, essa verdade de Judá, dos últimos 7 reis de Judá, onde eles vão ser destruídos literal, vão trazer uma luz para a gente entender a destruição da Terra Gloriosa espiritual. Os Estados Unidos é uma besta que tem quantos chifres? 2 chifres. O que eram esses chifres? O grande convite é claro em dizer protestantismo e o que mais? Protestantismo e o que? Republicanismo. Até aí vocês estão me seguindo? Protestantismo e republicanismo. Então aqui, a destruição literal de Judá vai trazer uma luz espiritual para a gente entender a destruição dos Estados Unidos. Tem 2 chifres. E Ellen White fala que a destruição dos Estados Unidos é progressiva. Aí nós trazemos agora Êxodo capítulo 7, versículo 9. Quando Ellen White diz que quando no primeiro desapontamento, em abril, 19 de abril, as igrejas protestantes rejeitaram a mensagem, elas se transformaram em quê? As Babilônias, as filhas de Babilônia. Existiu uma queda moral dos Estados Unidos. Então, peraí, Gustavo, você falou que são quantos chifres? 2 chifres. O primeiro chifre foi dado ao papado, o primeiro chifre dos Estados Unidos foi conquistado nesses 7 tempos. Por quê? Dia 19 de abril de 1844, com o primeiro desapontamento, ela falou que as igrejas protestantes tiveram uma queda moral, caiu Babilônia. Só que tem um segundo chifre, correto? E isso aconteceu, gente, essa queda moral foi no primeiro dia do primeiro mês da história de Esdras. Lembra que ele explicou ontem para vocês, no primeiro dia que teve o desapontamento, foi exatamente quando teve a queda moral das igrejas. Eu vou mostrar para vocês amanhã, se eu puder, o primeiro dia do primeiro mês na nossa história, mas o primeiro dia do primeiro mês bate exatamente no dia 11 de setembro. Eu vou te mostrar as razões por isso. No dia 11 de setembro de 2001, existiu um fato nos Estados Unidos que foi a queda das torres. Alguns dias depois, o governo americano passou uma lei. Alguém de vocês sabe que lei foi essa que foi passada? Chamado Ato Patriota. Tá? Ato Patriota. Ato Patriota. O que é o Ato Patriota? O Ato Patriota é o seguinte: os Estados Unidos mudaram o tipo de lei que eles têm. A lei americana é uma lei baseada na lei inglesa. Você faz um crime, você é inocente até provado o quê? Culpado. A lei romana é o contrário. A lei romana você é culpado até ser provado o quê? Inocente. O que o Ato Patriota fala? Ele fala que se eu, Gustavo Machado, porque eu vejo demais na internet, eu assisto filmes, ou o que seja, que acha que eu sou terrorista, eles podem entrar na minha casa, me prender, eu não tenho direito a advogado, não tenho direito a revisão, nada. Simplesmente pelo fato de você ser o quê? Terrorista. Então, se você vê isso daí, que tipo de lei que eles estão adotando? Uma lei romana. Eles trocaram o fato de você ser inocente até ser provado culpado pelo fato de você ser culpado. Então, no dia 11 de setembro de 2001, existiu o chifre do republicanismo foi conquistado. Mas nós sabemos que é progressivo e que a conquista total dos Estados Unidos vai ser quando? Na lei dominical. E quando passar a lei dominical, vai ter o quê? A ruína nacional. Então agora, não me percam, não? Os 7 reis literais contaram a história da destruição de Judá literal. Aqui esses 7 trovões, com essa história dos 7 reis, conta a história progressiva dos Estados Unidos. Tá? O primeiro chifre foi conquistado na época dos mileritas e o segundo chifre na nossa época aqui. Tá bom? E se a gente for ver tudo isso daqui, isso aqui também representa uns 7 trovões. Por quê? Porque os Estados Unidos começou a queda dele moral a partir de 798 e termina quando? Na lei dominical. Então, esses 7 trovões e esses 7 trovões é um fractal, que é a próxima coisa que eu vou tentar explicar para vocês.
O fractal é você magnificar algo. Imagine você ver uma coisa, mantém sempre a mesma proporção. Tem plantas, tem notas musicais, existem várias coisas que mantêm sempre a mesma proporção. Então essa história toda são os 7 trovões, mas aqui dentro você vê os 7 trovões da história milerita e os 7 trovões da história dos Estados Unidos. Para não confundir muito vocês que já está tarde, o que eu quero terminar com vocês é que o 25:20 traz luzes para a gente. Uma delas é a destruição da Terra Gloriosa, que foi o mesmo padrão que aconteceu na Terra Gloriosa literal. Só que nós temos também um segundo reino, que é o reino da tribo do norte, que existem 7 últimos reis. O significado, gente, do nome dos reis é fantástico. Por exemplo, o primeiro rei de Judá que caiu é Manassés. Sabe o que significa Manassés? Esquecer. Em 1798, houve um esquecimento. O Zedequias, que é o último, quer dizer o quê? Purificar. Se os 7 reis estão aqui, 7 reis de Judá, aqui seria Zedequias. Então aqui seria o quê? Purificação. O que aconteceu dia 22 de outubro de 1844? O santuário foi purificado. Então, para a gente finalizar aqui, é que Deus está abrindo o leão da tribo de Judá verdades com respeito aos 7 trovões, com respeito a Esdras 7:9, para que nós possamos entender esses decretos. Da mesma forma que nós sabemos, teve quantos decretos na época da reconstrução do Muro de Jerusalém? 3 decretos, correto? Concorda comigo? Começou em 457. E terminou em quando? 1844. Tá? E aqui começou o decreto. Mas nós sabemos que aqui começou que mensagem angélica? A terceira. Se teve uma terceira, Ellen White fala, você não pode ter uma terceira sem uma segunda, sem uma primeira. Então provavelmente nós temos o quê? Primeira, 1798, a segunda e a terceira. Deus mostra o quê? O fim, desde o quê? Do princípio. Tá vendo aqui? Então quando você vê esses reis aqui, gente, quem foi que fez os decretos? Foram reis da onde? Da Medopérsia. E o nome deles se chamava quem? Ciro, correto? Dario e Artaxerxes. Sabe quantos reis existiram durante esse período aqui também? Adivinham? 7 reis. Dario, depois dele, você teve o Cambiases. Tá? Cambiases. Depois disso, você tem o falso Esmirna. Tá bom? Depois dele, você tem o Dario. Depois você tem o Assuero, que eles chamaram Artaxerxes the Great, o grande, tá? Depois disso você tem o não é o nome que chama Cambises, desculpa, saiu o nome da cabeça. E o último é Artaxerxes, tá bom? Existem 7 reis persas, mas esses 7 reis estão dentro de quem? Dos 3 decretos. Se esse primeiro, terceiro, se Artaxerxes representa a terceira mensagem angélica, concorda comigo? Porque aqui terminou na terceira o quê? Mensagem angélica. Então Ciro representa quem? A primeira mensagem angélica. Dario representa quem? A segunda mensagem angélica. Tá? Então, dentro desses 7 reis da Pérsia, existia um rei especial aqui. Esse rei se chamava Assuero. Acho que tem 2 S aqui, Assuero. Quem foi o rei Assuero? Aqui entra a história de quem? Só que aqui, os 7 trovões, a luz que nós vamos tirar daqui, é com respeito ao livro de Esther. Que o livro de Esther é sobre o quê? Os decretos. Existiram 5 decretos no livro de Esther. Nós vamos estudar quais são esses decretos. Tá? O leão da tribo de Judá começou a abrir todas essas verdades. Cada linha traz um detalhe especial para a gente. Nós temos que colocar linha sobre linha, preceito sobre preceito. Nós queremos agora, no próximo estudo, estudar quando essas tribos do norte e as tribos do sul começarem a se unir. E você vai ver que quando existia uma união entre essas 2 tribos, era sempre um decreto que saía de Dan para Berseba. Nós vamos estudar de onde saiu essa palavra Berseba, o que significa essa palavra Berseba na Bíblia e quem foi e onde que usou pela primeira vez.
E você vai ver que conexão essa palavra Berseba tem. E ao você estudar isso, você vai ver que Deus está no controle de tudo. Existe muito questionamento com respeito a esse 25:20. Muita crítica. E eu gostaria que vocês estudassem. Mas eu acredito no Espírito de Profecia, onde que ela fala que a mão de Deus estava ali e não deve ser alterado. E você vai ver profeticamente, existe uma razão porque essas verdades foram tapadas. 25:20 não muda nada da nossa fé. Tudo já aconteceu em 1844 e 1798. O que o 25:20 faz? Você voltar para as veredas antigas. Você voltar para o método de interpretação que eles tinham. Faz você descobrir essas joias que nos sonhos de Guilherme Miller foram escondidas, foram espúrias. Porque nós estamos vivendo no tempo onde elas vão brilhar com cada vez mais e mais poder. Vamos fazer uma oração, ficarmos de joelhos para terminar a palestra de hoje. Querido Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque você é o leão da tribo de Judá. O Senhor está abrindo esses 7 trovões antes do fechamento da porta da graça, nos mostrando essa delineação de eventos para que nós possamos entender em que tempo estamos vivendo. Ajude, Pai, que nós possamos pegar esse carvão vivo e colocarmos na nossa boca, porque nós não somos dignos de receber a sua mensagem. Pedimos que o Senhor purifique as nossas vidas, Pai, porque o objetivo aqui é trazer-nos mais perto de Ti. Não é para criar separação, não é para criar discórdia, mas sim prepararmos para sermos as virgens que têm um azeite, porque no clamor da meia-noite nós teremos que demonstrar o nosso caráter. Esteja com cada um aqui presente, Pai, que o Senhor possa despertar em cada um o desejo de estudar a sua palavra, que eles possam olhar com um desejo profético de sermos a sua testemunha viva, sermos esse baluarte que levantaremos na lei dominical, onde o seu sábado, a sua instituição divina será restituída, Pai. Purifica cada um de nós, uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém.